Um programa de conversas com Luís Carlos Vicente Ramos. O Cravo de Tunes. Olá a todos, espero que estejam bem. Queria muito agradecer o convite ao Luís. O meu nome é Catarina Alinha, sou natural de Setúbal e nasci a 23 de maio de 2000. Sou escritora e investigadora. Licenciei-me em 2021 em Estudos Portugueses na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sendo que a minha licenciatura também ficou marcada por uma experiência no Reino Unido, na Universidade de Warwick. Entre 2022 e 2023, integrei a equipa de investigação do projeto VAST, Valores através do Espaço e do Tempo, dedicada à área de contos de fadas. Em 2024, recentemente, terminei o mestrado em Estudos Portugueses na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa, com a apresentação de uma tese intitulada Espécie de Gente, Maria José, Barão de Teive e Bernardo Soares. Publiquei em 2023 também um ensaio intitulado Prosa de Substância Dramática na revista Estranha à Pessoa. Apresentei no mesmo ano uma comunicação intitulada Espécie de Gente no 14º Seminário Aberto do Projeto Estranha à Pessoa. Atualmente sou membro do Projeto de Investigação Estranha à Pessoa do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição. Em dezembro de 2024 lancei também a minha primeira obra de ficção intitulada Desaniversário, livro por publicar. Raiz. Eu comecei a escrever muito cedo, com 12 anos. Comecei por escrever pequenos textos, poemas, clichês e lugares comuns dos quais já não me identifico. E essa necessidade de escrever tão cedo surgiu de um desenquadramento intelectual na altura, porque eu não me sentia totalmente desafiada pelo ensino básico e também porque os meus pais desde cedo influenciaram-me sempre a manter hábitos de leitura. E com 12 anos eu já tinha contacto com autores como Alexandre Dumas, Eça de Queiroz, o Honoré de Balzac. E a minha mãe, por exemplo, tinha sempre um livro na cabeceira, fosse um romance ou um livro de ficção científica. E o meu pai também gostava muito de passar tardes a ler horas a fio. E isto resultou que eu tivesse um desenvolvimento intelectual abrupto. E uma professora de português um dia achou estranho o meu desempenho ser excelente e cheguei a fazer um teste para provar o meu mérito. Então a escrita acabou por tornar-se numa arma poderosa, numa voz assertiva. E eu costumo dizer que a escrita é o meu eu invertido, inquieto, que se contrapõe à minha postura mais formal e simpática. Caule. A minha relação com a escrita é complicada. Somos unas, temos uma dependência absoluta, às vezes cansativa, outras vezes satisfatória. Há uma luta diária com esta mão que escreve. Às vezes torna-se impossível parar de escrever porque eu tenho um desejo muito perfeccionista e gosto de terminar todos os capítulos, poemas ou até mesmo pequenos certos que começo. E acho que essa exigência se reflete bastante no primeiro livro que eu publiquei. É uma narrativa assombrada por um desejo de perfeição e nota-se que esse desejo é quase impossível e acaba muitas vezes por mutilar as personagens envolvidas. Neste momento eu escrevo todos os dias, nem que seja só uma pequena frase ou uma lista de palavras interessantes que me vieram à cabeça. Eu sempre prezei muito a profissão de escritor, acho que é das mais belas. E também sempre achei lamentável o modo como o mercado editorial funciona, sendo tão competitivo e impulsivo. E acho que atualmente temos muita dificuldade em distinguir à primeira vista o que é literatura e o que não é. E gosto muito do facto da profissão de escritor ser bastante difícil de definir, porque um escritor pode ser alguém com obras publicadas, pode ser alguém que tem obras na gaveta em casa e nunca mostrou a um amigo, ou pode ser alguém que nunca escreveu, mas que tem ainda uma história para contar. E esse enevoamento nesta profissão interessou-me bastante e estou a gostar muito do desafio que é tentar ser uma escritora, porque, por exemplo, tirar um curso de literatura não te dá logo acesso imediato
a esta profissão é mesmo um caminho diferente, único, às vezes muito doloroso e ingrato, mas apostar na escrita permite-me viver vidas diferentes, permite-me dar a conhecer aos outros outras perspectivas e falar de detalhes e sentimentos que passam despercebidos no dia a dia. folha, O processo de escrita do primeiro livro foi bastante agitado e eu escrevia sobretudo à noite, e mergulhada naquela ânsia de querer terminar uma história. Mas atualmente gosto muito de escrever em cafetarias, rodeado de barulho e de pessoas. Gosto de escrever mais de manhã, quando tenho a mente descansada, acho que a técnica flui muito melhor. Então deixei de escrever agora à noite, acho que a noite ficou reservada para pequenas ideias ou esboços mais rápidos. Gosto muito de escrever também na minha cozinha, com a luz natural, e antigamente, durante a escrita do primeiro livro, escrevia mais no sótão, um sítio mais escuro. Mas no meu caso, acho que as minhas inspirações estão sempre a mudar. Eu sou uma pessoa que precisa de estímulos constantes e de novidades. Por exemplo, em 2024 participei numa residência artística em La Gomera, em setembro, nas Canárias, e tive a oportunidade de conhecer vários artistas. E também em novembro estive em Belgrado, na Sérvia, noutra residência artística, e foram duas experiências muito marcantes. Isto para dizer que as viagens para mim são um estímulo fundamental e acabo sempre por sair da zona de conforto à procura de novas histórias e novos detalhes. Não posso negar que tenho uma grande sombra artística, nomeadamente da literatura modernista e contemporânea, dada a especialização que fiz no mestrado. E autores como Pessoa, Sá Carneiro, Flor Bela Espanca, Almada Negreiros, Camilo Peçanha, Natália Correia, Herberto Helder, Virgílio Ferreira, são alguns dos nomes que marcaram a minha carreira e a minha vida de investigadora, mas o teatro e a fotografia também têm estado bastante presentes, têm sido uma grande fonte de inspiração, e também ultimamente Maxim Gorky, Ionesco, Beckett, Walker Evans, Monet, são outros artistas que têm tido um impacto grande durante o meu processo de escrita. Em setembro de 2024 estive em La Gomera, nas Canárias, a participar numa residência artística e foi uma experiência muito gratificante e permitiu-me conhecer artistas com formações bastante diferentes. Estive sobretudo com artistas americanos e foi muito interessante ver as suas rotinas artísticas. Por exemplo, eles gostavam muito de trabalhar logo na madrugada e também achavam que a noite era para descansar, o que contraria um bocadinho o meio artístico em que eu cresci em Portugal, em que diziam que a noite é que era o auge dos artistas. Nesta residência tivemos alguns workshops em que experimentámos diferentes artes, como pintura, como artes plásticas, trabalhámos com gesso. Havia um grande estúdio nessa casa em que podíamos experimentar novas coisas, não necessariamente relacionadas com a literatura. E depois também andávamos pela ilha à procura de inspiração, a trocar ideias. E uma das senhoras que é responsável por esta residência é fotógrafa, então também nos deu algum feedback sobre a sua profissão e sobre técnicas de fotografia. Também foi muito útil essa parte. E depois, em novembro de 2024, estive na Sérvia, em Belgrado. Foi uma experiência totalmente diferente, porque nas Canárias foi mais sobre o silêncio, a rotina, e Belgrado é tudo sobre confusão, movimento. E eu gostei muito de lá estar, deram uma oportunidade de conhecer a cidade de uma forma artística, levaram-me aos principais polos culturais, às principais galerias, que muitas vezes não são acessíveis aos turistas. Tive a oportunidade de conhecer alguns escritores também locais na Sérvia, de trocar ideias, e tive acesso a um estúdio em que pude começar a escrever o meu segundo livro. É um projeto que está a decorrer agora, e por isso foi muito importante na minha carreira. pétala,
dezembro de 2024 lancei o meu primeiro livro, intitulado Desaniversário, o livro por publicar, que está à venda neste momento nas livrarias habituais, como a Bertrand e a UC. E surge sempre a pergunta por parte dos novos leitores, que é o que é um desaniversário? E a mensagem que quis transmitir é que é algo fragmentado, algo que é impreciso, indeterminado, e são todos aqueles dias do ano, excepto aquele especial que se celebra, ou seja, num sentido quase obsessivo de celebrar algo obstinadamente. Assim, uma primeira ideia do que é o conceito. E na minha história existe um palacete em que o leitor pode encontrar várias personagens pictóricas sentadas numa mesa, disfarçam-se de artistas, podemos encontrar um pintor que escreve cartas de suicídio, uma personagem principal que perde o género a meio da narrativa e palavras que estão sempre a voar fora dessa casa, sendo que essa casa é o cenário principal e o leitor não tem acesso a mais nada. E existe também um homem do saxofone, que é bastante misterioso, e na sinopse do meu livro diz que é ele que pode salvar o enredo com as palavras que tem escondidas no bolso. Não querendo revelar tudo, convido-vos a ler esta obra, mas gostaria de contar que o percurso para publicar este livro foi diferente, foi bastante peculiar, porque eu em 2022 criei um projeto chamado Desaniversário e os objetivos iniciais passaram por criar um portfólio fotográfico a partir da interpretação desta obra. Este projeto foi desenvolvido em conjunto com a artista Larissa Kenzler e em conjunto criámos fotografias que representam uma visualização daquilo que poderá ser o desaniversário e uma interpretação dos vários dias que decorrem dentro da obra. Realizámos uma exploração profunda de espaços, de personagens, de cores e queríamos emitir o clima sorumbático e imprevisível da narrativa. As nossas fotografias apontaram para uma criação diferente porque as fotografias não consistiam apenas numa pose, mas em captar momentos teatrais. Contámos com a participação de vários atores e deixávamos eles explorarem a narrativa num espaço e nós íamos captando espontaneamente o que saísse daquela interpretação. Algumas referências nos inspiraram para a criação das fotografias, foi o Magritte, Diane Michaels e a Helena Almeida. Em 2023 realizei um deslançamento. Eu costumo dizer que quando não é possível lançar uma obra, podemos deslançar. E nesse evento mostramos a nossa exposição fotográfica, foi no Barreiro, e também fizemos uma espécie de peça teatral em que estes atores que participaram das fotografias participaram numa peça de teatro nesse espaço de galeria. Enquanto as personagens estavam à espera da oportunidade de fazerem parte do livro impresso, as fotografias começaram por contar a história. O projeto está em exposição na Galeria Online Pintar o Set, que pertence à Associação Portuguesa das Artes e da Cultura, e este projeto veio reforçar a mensagem também que o livro de aniversário tenta transparecer, que dá conta das dificuldades de ser um escritor e de um artista atualmente e explora bastante conceitos como frustração, demência, claustrofobia e inquietação. Eu costumo dizer que este aniversário não tem nome, não tem sinopse e que esta obra luta pelo valor da arte em si mesma até sentirmos o cheiro do queimado do luar. Vou ler um pequeno excerto desta obra, espero que gostem. Eu sou uma memória fina, um lençol de água que se evapora na ausência do queimar e na ideia de um gesto cordial. Eu circundo as esferas e elas não ousam tocar. Se eu tiver uma importância superior, talvez assassine a minha presença menor. Convivo com a feliz surdez entrelaçada no nupcial hábito que canta numa orquestra disfuncional. Mal sabe a corrente que procura o que eu leio, que todas as minhas palavras já foram outrora genéricas. Tal como uma bela, breve nota órfã, desfolhei a bravura de acentuar os dilemas que rimam. A minha inteligência perdura no encadeamento de raízes que se cozeram nos meus olhos. Criei uma edição crítica de um sonho árduo de alcançar, tal como um suspiro criaria uma memória esparsa,
atendendo à minha insignificância que coabita no subterrâneo. Perfuraram toda a minha pele com os versos que foram lidos. Não recordo nenhum. Sinto-os a todos, tal e qual como se o engenho do demónio tivesse cerzido as composições poéticas nos meus tendões. Tenho a certeza de que o tempo falece sem o presente, mesmo eu não tendo a oportunidade de fazer uma celebração fúnebre a todos os segundos que vivo. É uma celebração constante que eu ousaria fazer se não me sequestrassem novamente para um conjunto de afazeres que se confundem uns aos outros. O decesso da minha mente sã cintila à memória condicional. Semente. Vou falar um pouco dos meus próximos projetos e sonhos futuros. Primeiramente, eu gostava muito de tirar um doutoramento em literatura comparada ou em literatura portuguesa, seja em Portugal ou no estrangeiro. É algo que ainda está por decidir. Gostava muito de adaptar o meu livro Desaniversário para uma peça teatral. Estamos agora à procura de apoio financeiro, mas no lançamento do livro recebi muito feedback que gostariam muito de ver a obra em palco, dada a natureza híbrida dos capítulos e das personagens. Então, no fundo, foi um livro que desafiou o género romance e isto é um grande objetivo. E neste momento estou também a escrever um segundo livro, que é um projeto super diferente deste primeiro, e posso afirmar que será um romance, não será um livro desconstruído, e é uma obra que vem falar de uma perspectiva diferente daquilo que é o luto na sociedade, e como não há espaço atualmente para celebrarmos a morte no nosso dia-a-dia, como a lei, as profissões e as entidades empregadoras nos oprimem e nos obrigam a realizar o nosso luto rapidamente. É por aqui que está a ser construído, mas comecei a escrever há pouco tempo, como disse, comecei nas residências artísticas que fiz, mas posso também contar que dia 21 de junho vou estar na Biblioteca de Setúbal pelas 5h30 da tarde a fazer uma nova apresentação sobre o livro Desaniversário, e também vou estar na Feira de Lisboa a assinar alguns livros, e podem seguir o meu Instagram, Catarina_Alinha, para seguir as novidades sobre este livro e sobre um futuro. Queria agradecer imenso terem estado connosco. Deixo aqui um desfinal em jeito de brincadeira com o desaniversário. Espero que a poesia e a literatura esteja sempre convosco. Até à próxima!